Amigos ouvintes, eu estava em férias e voltei hoje, lendo nos jornais notícias do nosso governo. Soube, por exemplo, que Dilma esteve em Cuba para inaugurar a reforma do porto de Mariel, na ilha. Finalmente o porto ficou pronto, novo em folha com as reformas. E podemos, nós brasileiros, ficar felizes ao saber que o porto foi financiado por nós mesmos. Isso, por nós brasileiros com o dinheiro que pagamos em impostos. Mas temos de ficar felizes, porque foram gastos cerca de 700 milhões de reais para a turma dos velhos dirigentes cubanos, cada vez mais velhos. Nós pagamos 700 milhões em empréstimo a Cuba, que só deverá honrar a dívida, talvez, quem sabe, em 2027, se não houver calote, se os sucessores dos velhinhos comunas de hoje forem honestos e não nos mandarem a lamber sabão. É espantoso sabermos que, em vez de usarem o dinheiro público para reformar nossos portos, paralisados pela estupidez estatizante e o oportunismo sindical que continua a prejudicá-los, apesar da difícil abertura a concessões que a Dilma autorizou, que, aliás, foi uma das poucas coisas modernas que ela praticou até hoje. Não. O governo do PT prefere financiar Cuba, que está mais estagnada ainda agora que a Venezuela está mandando menos grana ao petróleo para eles. Assim, nossos comunas deslumbrados com o velho guerreiro Fidel, que está se desfazendo dentro do seu abrigozinho Adidas, resolveram dar uma mão contra o fracasso do socialismo que Cuba tentou. Para justificar esse gesto de generosidade com o dinheiro do povo brasileiro, o governo afirma que teremos vantagens até na construção de uma Zona Especial de Desenvolvimento, uma ZDE, em Cuba, desde que, claro, o nosso BNDES também o financie, com a pequena quantia de 290 milhões de reais, contra a opinião de todos os especialistas em exportação. O que Cuba tem para nos favorecer em exportações? Nada. Nada. A China, por exemplo, que está financiando países da África, faz isso para lucrar com as matérias-primas dos miseráveis países que vai explorar. É um interesse comercial sórdido? Tudo bem, mas é uma razão real e nós. Nada vamos lucrar, nada. A única explicação, como tudo nesse governo, é maluquice ideológica, um vício crescente de bolivarianismo que justifica toda a incompetência do nosso executivo. A única explicação é que o governo Dilma está criando um novo PAC, um programa de amparo a Cuba. Aliás, amigos ouvintes, uma pequena retificação. Eu falei 700 milhões de reais, falei 290 milhões de reais. Não, são dólares, ou seja, mais do que o dobro. Mas fiquemos felizes, amigos ouvintes, porque nós brasileiros estamos ajudando a manutenção do socialismo decadente de Fidel Castro.